Esse é o número que impressiona. 350 milhões de reais de lucro líquido no exercício de 2025. Um salto enorme em relação ao ano anterior. Uau! Mas a questão não é o quanto o fundo lucrou, e sim como ele gerou esse dinheiro. E é aí que mora o perigo. O HGRU11 divulgou um lucro recorde, mas, gente, tem um detalhe no balanço que pode colocar em risco a sustentabilidade dos dividendos lá na frente. What? Pois é, a pergunta que todo cotista deveria estar se fazendo agora é essa aí, porque um lucro recorde pode, sim, esconder uma mudança de estratégia que acaba aumentando o risco no longo prazo. Então, o ponto crucial aqui é que o número total do lucro não conta a história completa. A gente precisa dissecar a origem desse dinheiro para entender a verdadeira saúde do fundo. Para quem investe com foco no longo prazo, essa é regra de ouro. Um lucro que vem de uma fonte não recorrente, como a venda de um imóvel, é muito diferente daquele lucro gerado pelo aluguel que pinga todo mês. E é exatamente essa mudança que está acontecendo no HGRU11. Essa troca estratégica é o centro da nossa análise. O fundo está deixando de ser um mero recebedor de aluguéis para se tornar um gestor mais ativo, que também gera lucro com a venda dos seus próprios imóveis. E aqui os números mostram bem o tamanho da mudança. A receita de aluguéis cresceu, o que é um ótimo sinal. Mas olha só o lucro com a venda de imóveis. Explodiu. Saltou de quase nada para 54 milhões de reais. Isso muda completamente o DNA do fundo. O gráfico deixa isso ainda mais claro. Enquanto a receita de aluguéis cresceu saudáveis 34%, o ganho de capital com a venda de ativos explodiu. Mais de 5.000%. É uma fonte de renda que simplesmente não existia nessa escala profunda até agora. Essa frase resume a nova identidade do fundo. A gestão está reciclando o capital, usando o lucro da venda de imóveis para alimentar os dividendos. Isso funciona muito bem no curto prazo, mas cria uma dependência perigosa. Para a festa continuar, o fundo precisa continuar vendendo imóveis, e vendendo bem. Mas esse crescimento tem um custo, e ele está no endividamento. Vamos agora analisar a alavancagem do HGRU11. O crescimento do portfólio e as aquisições estratégicas não vêm de graça, né? É fundamental olhar para o lado do passivo para entender como essa expansão está sendo financiada e quais são os riscos envolvidos. E aqui está a resposta. Mais de 214 milhões de reais em CRIs, os certificados de recebíveis imobiliários. É uma alavancagem que, embora controlada, representa uma dívida que consome caixa todo mês com juros e amortização. Na prática, é um dinheiro que deixa de ir para o bolso do cotista na forma de dividendos, e essa é a diferença entre teoria e prática. Aqui no Beabá do Dinheiro, a análise é transparente porque mostramos a nossa carteira real. É a estratégia que hoje financia a nossa liberdade de trabalhar com o que amamos. Se esse nível de transparência na prática faz sentido para quem investe, se inscreva no canal para acompanhar. Agora vamos ao contraponto obrigatório. Apesar dos riscos dessa nova estratégia, existe uma oportunidade enorme aqui que revela a habilidade da gestão do Pátria. Este slide resume bem o dilema do cotista. O risco é o fundo se desfazer das suas joias da coroa. A oportunidade é a gestão provar que essas joias valem muito mais do que o mercado imagina, destravando um valor imenso que estava escondido. E a gestão tem entregado provas concretas de sua competência. A venda do imóvel da Rua Quatá por 170 milhões, com um prêmio de 69%, é um exemplo espetacular. O mesmo aconteceu em Porto Velho e Ibiporã. Eles não estão apenas vendendo, estão vendendo muito bem. A implicação direta disso é que o valor patrimonial da cota pode estar subestimado. Se a gestão consegue vender ativos com prêmios tão altos, significa que o valor de mercado real do portfólio é maior do que o laudo de avaliação sugere. Agora eu quero saber a opinião de quem investe. Esse ponto preocupa ou é visto como uma oportunidade? Comenta aqui embaixo. Para concluir, vamos focar na principal questão de longo prazo que todo investidor do HGRU11 deve ter em mente. Este é o valor patrimonial oficial por cota no final de 2025. Um ponto de referência sólido. Mas como a gente viu, as vendas recentes sugerem que o valor real dos ativos pode ser maior. E para tranquilizar no curto prazo, o fundo fechou o ano com uma reserva de mais de 33 milhões para distribuir. Isso garante um fôlego para os dividendos nos próximos meses, mas não resolve a questão da sustentabilidade da estratégia no longo prazo. E a análise se resume a esta pergunta. Essa reciclagem de capital é uma jogada de mestre que destrava valor
ou um risco que compromete a qualidade do portfólio no futuro? A resposta definirá o sucesso do HGRU11. Se esse tipo de análise aprofundada faz sentido, se inscreva no Beabá do Dinheiro para continuarmos acompanhando juntos. Até a próxima!